Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Como é que vai? Aqui estamos para mais uma lição da nossa escola bíblica. Você está vendo essa música aí no fundo? É um louvor que a gente colocou um pouco alto, porque está tendo uma festa aqui atrás. E aí tá um barulhada lá, doida. Rock doido dos incircuncisos, mas a gente não pode deixar de ministrar a aula da escola bíblica, porque hoje chegamos à lição de número 9 e o assunto da lição é o avivamento pentecostal no Brasil. Olha aí que assunto maravilhoso e super interessante para nós. Então, se você não sabe como surgiu o movimento pentecostal aqui no Brasil, vem comigo nessa lição que você vai sair daqui sabendo tudo. Lembrando que essa lição vai ser ministrada na igreja no dia 26 de fevereiro, que é o próximo domingo. E hoje, uma semana antes, eu estou aqui ministrando para você ter um tempo de antecedência de uma semana para você estudar, procurar as fontes e fazer pesquisas adicionais e assim adicionar conhecimento, agregar conhecimento à sua aula para quando você for ministrar no domingo, você está ali apto para desenvolver uma excelente aula para a glória do nome do nosso Deus e para o conhecimento dos nossos irmãos, né? Porque o Senhor nos chamou para isso, para compartilhar aquilo que Ele tem nos concedido. O texto áureo diz assim, e os que ouviram falar e os que foram batizados, em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, verso de número 5 e 6. A verdade prática diz assim: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. E a nossa leitura bíblica está em Atos, capítulo 19, do verso 1 até o 7. Nós vamos ler na versão NAA e eu vou colocar também aqui na tela para você acompanhar a leitura. Diz assim o texto: E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: Então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: O batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura bíblica. Gente, a nossa lição tem 3 tópicos. O primeiro fala: o movimento de Atos se repete no Brasil. Segundo tópico, o nascimento de um novo movimento. E o terceiro e último tópico da nossa lição fala a expansão do avivamento pentecostal. Nossa lição se baseia nesses 3 tópicos, tá bom? E antes de entrarmos na lição, eu já quero pedir a você que é novo por aqui, muito prazer, eu sou o Denis, se inscreve no nosso canal. Temos vídeos aqui nesse canal todos os dias. De segunda a sexta nós temos o oráculo, que é uma palavra, um vídeo curto com uma palavra de Deus para abençoar e direcionar a sua vida todas as manhãs às 6 horas da manhã. Esse vídeo está aqui no canal. E aos sábados e domingos nós temos vídeos da escola bíblica, videoaulas da escola bíblica, né? Então, nós estamos estudando atualmente 2 revistas. Uma é essa aqui, a Viva a Tua Obra, da qual vamos falar hoje, e a outra é essa aqui, que fala sobre Juízes e Ruth. Ambas as revistas nós estamos na 9ª lição, porque a gente sempre grava uma semana antes, né,
a aula para você ter tempo aí de poder estudar. Então eu quero te pedir, se inscreve no nosso canal, deixe aí o seu like se você estiver gostando desse vídeo e deixe também o seu comentário com uma dica, com uma sugestão, ou pelo menos diga de qual congregação você é, de qual cidade você está, porque isso vai nos ajudar. A gente já falou aqui com gente de Manaus, de Goiânia, de Brasília, do Rio de Janeiro, então são muitas pessoas que nos acompanham e nós queremos também conhecer você, tá bom? Deus abençoe, e a todos que já são inscritos, que já nos acompanham, nosso muito obrigado. Também desejamos que Deus abençoe você. Saiba que nós oramos aqui por todos vocês que assistem os vídeos do nosso canal, que são inscritos. Nós pedimos e clamamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Então é muito bacana ter um contato mais próximo e saber de onde você é, de qual congregação, de qual cidade você é. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, nós temos os links de todas as aulas anteriores. Inclusive, se você pesquisar no nosso canal, tem uma playlist só com as lições da revista de Juízes, outra playlist só com as lições da revista A Viva a Tua Obra e outras lições de outras revistas que já passaram. Tem também uma playlist só com os oráculos do dia. E mais embaixo você vai encontrar também o link do nosso Instagram. E é muito bom também ter você lá como nosso amigo. Você pode nos seguir, fazer perguntas na caixinha de pergunta lá, e assim a gente vai poder interagir mais de perto, tá bom? Fique à vontade para fazer qualquer comentário, qualquer crítica. Aqui nós estamos abertos para ajudar uns aos outros. Tenho visto pessoas comentando os nossos vídeos dizendo que são professores da EBD e que nos acompanham, que nos assistem, que aprendem com a gente. E se você tem um ponto de vista diferente do que eu falo aqui, também deixa aí o seu comentário. Não tem problema escrever um texto, a gente vai ler e vai responder, porque estamos aqui para aprendermos uns com os outros, né? Então é isso, vamos entrar na lição. Gente, a nossa lição de hoje ela é fantástica, vai falar sobre o início do movimento pentecostal aqui no Brasil. E a introdução diz assim: a chegada do movimento pentecostal no Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do evangelho, manifestação do poder de Deus, tudo isso com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre chegaram em terras brasileiras, mais precisamente aqui em Belém do Pará, a nossa cidade, no ano de 1910. Por instrumentalidade desses servos de Deus, Deus iniciou o avivamento espiritual em terras brasileiras. E o avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nessa lição. Então aqui a gente já consegue definir, né? E já consegue entender que no ano de 1910, na época da borracha, a Belle Époque, os missionários vieram para cá, para o nosso estado, com a direção de Deus, com essa missão de implantar aqui, né, de iniciar aqui esse movimento pentecostal. E aqui nós vamos ao primeiro tópico que fala: o movimento de Atos se repete no Brasil. E o primeiro ponto diz assim: Pentecostes entre os salvos. Olha o que diz aqui. Em Atos 19:2 há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso: recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? Essa pergunta também pode ser feita assim: tendo crido, recebestes o Espírito Santo? E também, recebestes já o Espírito Santo depois que crestes? As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19, do verso 1 até o 7, que foi exatamente a leitura bíblica que a gente fez aqui, né? Então, o que quer dizer esse texto? Os discípulos em Éfeso já haviam crido, eles já criam em Deus, já acreditavam, já haviam recebido a mensagem do Evangelho, já estavam desfrutando da graça divina, porém ainda não tinham dentro de si, né, ainda não haviam recebido a virtude do Espírito Santo, ainda não haviam recebido. E Paulo os batiza em águas, em o nome do Senhor Jesus, e em seguida ora sobre eles, né, impondo as mãos. E o que acontece?
eles recebem o Espírito Santo em suas vidas. E aqui no segundo ponto fala exatamente disso, a plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira, a experiência da salvação, e a segunda, o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com a imposição das mãos. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecias, conforme Atos 19, verso 3. Então, muitas pessoas, algumas pessoas, elas entendem que ao entregar a vida a Jesus, ao receber o Evangelho e ao entregar a vida a Jesus, elas automaticamente já são batizadas no Espírito Santo. E esse texto mostra que são coisas diferentes. Uma coisa é você entregar a vida a Jesus, receber Jesus na sua vida. E outra coisa é você ser batizado no Espírito Santo. O texto de Atos 19 mostra isso. Mostra que aquelas pessoas já eram crentes, já eram salvas, mas ainda nem sabiam, nunca tinham ouvido falar em Espírito Santo. Não compreendiam a grandeza e o poder de Deus através do Espírito Santo. Então, Paulo, entendendo isso, tendo discernimento, batiza aqueles irmãos nas águas em nome do Senhor Jesus e em seguida ora impondo as mãos sobre eles e eles recebem a virtude e o poder do Espírito Santo. E como se pode comprovar isso? Como a gente pode comprovar isso? A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela sente isso. Ela tem a compreensão do que está acontecendo, mas como evidências também nós temos, não é sempre, mas também nós temos o falar em línguas e também o profetizar. Assim como em Atos 2 e Atos 19, a evidência do falar em línguas, elas estão presentes. Então foi o que aconteceu com aqueles irmãos. Foram batizados no Espírito Santo, nas águas no Espírito Santo, e a evidência foi o falar em línguas estranhas, desconhecidas, e também profetizar. O ponto 3 fala, chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910, no início do século XX. Predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito Santo, tal qual os primeiros crentes em Atos, igual. O cenário é o mesmo, tá? O cenário é o mesmo, só muda o lugar e as pessoas, mas o cenário é o mesmo. As pessoas que habitavam, que moravam aqui no Brasil, no Pará, aqui em Belém, eram crentes, já haviam recebido o Evangelho, já haviam entregado a vida a Jesus, mas ainda não haviam experimentado a virtude do Espírito Santo, ainda não eram batizados no Espírito Santo. E é o que acontece aqui, ó. Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wingren para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Então, meus irmãos, isso aqui não é uma nova doutrina, é uma doutrina bíblica. É uma doutrina bíblica. Tem gente que não crê no batismo no Espírito Santo, tem gente que não crê no falar em línguas, não crê na manifestação dos dons espirituais, por isso não busca. E quando elas vão ser batizadas? Nunca. A menos que elas creiam e busquem isso. E até os que creem, se não buscar isso, não vão ser batizados. Então, necessário é que você creia e que você busque isso. Em Atos 2, nós vemos acontecer que aqueles irmãos que ainda não sabiam o que era isso, mas eles ouviram a promessa de Jesus, eles creram e buscaram e foram alcançados. Eles receberam. Então, há esse período aí de busca que muitas pessoas
não fazem, não buscam e então não recebem. Segundo tópico aqui fala o nascimento de um novo movimento. Primeiro ponto, a pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Celina de Albuquerque recebeu o dom de Deus e, por isso, é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. E outros irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com essa mensagem, com a mensagem dos missionários. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Assim, inicia a história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Então, aqui se inicia o movimento pentecostal no Brasil. Os 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, foram recebidos aqui em Belém em uma igreja evangélica, mas com o passar do tempo eles começaram a pregar a palavra de Deus com ênfase exatamente na manifestação do Espírito Santo, na manifestação dos dons, em uma pregação mais avivada, que não era o costume dos irmãos que já serviam a Deus aqui. Então isso causou incômodo, para eles era uma nova doutrina, eles não aceitavam aquilo, eles não tinham conhecimento do que de fato estava acontecendo, então eles rejeitaram aquilo. Mas uma irmã chamada Celina de Albuquerque, ela ouviu a mensagem, recebeu em seu coração e foi para casa orar. E a história diz que em casa, orando, buscando a Deus, conforme a mensagem do batismo no Espírito Santo ensina, e ela buscando a Deus para Deus confirmar aquilo se era ou não verdade, ela foi batizada no Espírito Santo. E mais outros irmãos se juntaram a ela. Então, aqueles outros irmãos também foram batizados no Espírito Santo. E quando souberam disso na igreja onde eles faziam parte, onde eles congregavam, eles fizeram uma reunião. E queriam saber quem estava de acordo ou não com aquela mensagem. E a história diz que 9 irmãos aceitaram a mensagem, creram no batismo do Espírito Santo e eles saíram da igreja. Foram tirados, da igreja. E aí inicia então o movimento pentecostal da nossa igreja, Assembleia de Deus, que ainda não era esse nome, mas tudo isso começou com uma célula missionária na casa da irmã Celina de Albuquerque, Então a história da nossa igreja ela é marcada pelo poder de Deus, pelo avivamento pentecostal, tudo isso dentro de uma casa, dentro de uma célula missionária. Então é muito importante você valorizar, você que é evangélico, cristão, você que é da Assembleia de Deus, aqui de Belém, e que trabalha com células, valorize isso, porque ali, naquela pequena reunião, dentro de uma casa, dali podem sair missionários, pastores, pregadores, homens e mulheres de Deus que vão fazer a diferença nessa nação que nós estamos vendo que vai de mal a pior. Então Deus ainda usa pessoas e Deus tem os seus escolhidos em todos os lugares. E você provavelmente é um desses escolhidos. Então não despreze o poder e a ação de Deus na sua vida. O segundo ponto aqui dentro fala a respeito do crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse, Mateus capítulo 5, verso 10. Elas se davam na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há registro de um deles que sacou um punhal para investir contra Daniel Berg. E Gunnar Wingren foi a irmã Celina que impediu o crime jogando-se na frente do miliante. Outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado,
né? Uma casa de pregação foi cercada e apedrejada, os crentes tiveram que sair para se proteger. Então, histórias como essas são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal aqui no Brasil. Nós temos um museu histórico aqui da nossa igreja, que fica na Avenida Nazaré, quase de esquina com a 14 de março. E lá você pode ter acesso a muitas informações relacionadas a isso. Então, o que isso mostra? Que todo movimento cristão, a igreja em si, ela sempre vai ser perseguida. Ela sempre vai ser perseguida, porque essa é a marca da igreja. E é nas aflições e perseguições que a igreja ela desenvolve e ela cresce. Então aqui nós temos testemunhos de perseguição. No ponto 3 aqui do segundo tópico, nós temos curas divinas, que são testemunhos de curas realizadas por esse movimento pentecostal. Eu vou ler aqui um pedaço. Se houve perseguição e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, uma obra escrita pelo missionário Gunnar Wingren, veja o seguinte relato. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para os nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com muita febre foi curada. Um homem de idade que sofrera de hérnia por 9 anos foi curado. Um homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado foi curado. Como batizado também com o Espírito Santo, e ele recebeu o dom de profecia. Um homem que viu o filho morrer, tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor Jesus. E imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor Jesus. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram os sinais de Deus confirmando a pregação daqueles pioneiros. Então a nossa igreja, né, não querendo fazer uma apologia aqui, mas a nossa igreja ela é marcada pela ação de Deus, pelo movimento de Deus. E tudo isso através de homens e mulheres simples que creram na mensagem e se dispuseram a fazer a diferença, buscando a presença de Deus para que assim elas fossem usadas por Deus. E isso está disponível para nós e disponível para você. Então toma posse, te posiciona e busca a presença de Deus para você desfrutar de tudo isso que o Senhor tem preparado para nós. O último tópico fala sobre a expansão do movimento pentecostal. E o primeiro ponto fala o modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começaram cultos numa casa, um pequeno salão, depois num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas e evangelizam ainda, né? E mediante os irmãos... Não, perdi aqui. Pelas ruas, casas, escolas, hospitais... E mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender à expansão da obra. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então isso aqui se cumpriu aqui no Brasil e está aí até hoje. A nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, uma das maiores, se não a maior igreja, denominação pentecostal no mundo, iniciou aqui no ano de 1910, com apenas 2 missionários. Então, o que nós queremos mostrar? Deus ele não precisa de um exército, ele precisa de uma pessoa. Ou 2, ou 3, ele precisa daqueles que estão disponíveis. Então olha o que Deus fez através de 2 homens, né? Se eles tivessem a oportunidade de hoje ver e contemplar o que Deus fez através da vida deles, com certeza eles se alegrariam. Então é a sua oportunidade de ser usado por Deus. O que Deus não pode fazer através da sua vida. O segundo ponto aqui, e é o último ponto já, fala sobre um crescimento acentuado.
Olha o que diz aqui: os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Segundo dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Certamente, a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Então aqui, irmãos, como a gente falou no início da lição, eu não estou dizendo que as outras igrejas que não creem na manifestação do Espírito Santo e dos dons espirituais não são crentes e não são salvos. Não é isso. Desde o início a lição ela deixou bem claro que são experiências diferentes. É possível sim você ser cristão, você entregar a vida a Jesus, ser salvo e não ter a experiência do batismo, não ter a experiência do Espírito Santo. É totalmente possível isso. Isso não impede você de ser salvo. Porém, Jesus disse que nós devemos buscar o Espírito Santo. Jesus disse que nós devemos ficar em Jerusalém até ser revestidos de poder. Então, o que é isso? É ter a certeza de que através do poder do Espírito Santo nós podemos realizar coisas extraordinárias para Deus. Não estou dizendo que aquele que não tem o Espírito Santo, que não é batizado, não pode fazer nada para Deus. Pode fazer. Deus pode usar qualquer pessoa. Mas o Senhor disse para estarmos buscando até ser revestidos de poder. E então seremos testemunhas em todos os lugares, né? Até os confins da terra. Então é uma promessa que o Senhor deixou para nós. E aquele que busca, ele recebe. Vou tomar uma água aqui. Aquele que busca recebe, irmãos. Então está mais relacionado ao que eu creio e busco do que ao Senhor. Com certeza Deus quer nos batizar. Deus quer derramar sobre nós esse avivamento. Ele quer transformar as vidas, a começar pela nossa vida. Então você precisa ser um agente de transformação de Deus. Um homem e uma mulher avivado pelo poder de Deus. E assim você também vai avivar, inflamar, incendiar muitas outras vidas. Amém, meus queridos? A conclusão diz assim, antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitia o batismo do Espírito Santo, com sinal e evidente de falar em línguas, de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marca do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Vou deixar muito claro aqui que o avivamento pentecostal não é só isso, não é só falar em línguas e estar ali no mistério e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não, o avivamento espiritual ele vai além disso. Mas a transformação das vidas, ela passa por isso também. Então é muito importante você entender de fato o que é o avivamento espiritual para que você busque isso e proclame isso e pregue isso, porque não é uma nova doutrina, não é uma outra coisa que está fora da Bíblia. Não, é uma doutrina bíblica e o Senhor Jesus ordenou que buscássemos isso. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E agora, no final, eu quero que você responda aqui embaixo o questionário da nossa lição. Primeira pergunta: que fato é revelado de acordo com o texto de Atos, capítulo 19, verso 1 ao 7? Faça um resumo do que diz esse texto. Segunda pergunta: o que se repetiu em terras brasileiras? Terceira pergunta: com que a pregação dos missionários chamou a atenção? Quarta pergunta: cite um caso de cura divina descrito no diário de um pioneiro, que foi o que nós citamos aqui. E a última pergunta: que modelo de crescimento esteve presente na nossa igreja no Brasil? Lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal, deixe o seu like para nos ajudar e até a próxima. Fica na paz.